Bom dia, meninos. Bom dia, galerinha. Nossa, que saudade de vocês. Espero que estejam todos bem descansados e bem animados para esse nosso início de semestre. Infelizmente, os números da pandemia continuam a crescer, então nós vamos continuar com as nossas aulas online. Mas acredito que rapidamente a gente vai estar junto novamente, ok? No primeiro bimestre, nós vimos um pouquinho sobre química, onde nós vimos mistura, densidade, tipo de mistura. No segundo bimestre, nós vimos um pouquinho de biologia, com as células, DNA, cromossomos. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre física. A gente vai iniciar o nosso estudo sobre ondas e também o nosso estudo sobre luz, ok? Vamos lá? Então, olha só. Eu vou compartilhar com vocês um material que vai ser o norte, né? Vai ser o início da nossa aula. Então, olha só. As ondas e a luz é estudada pela física, tá? Então, nós vamos dar início no estudo da física. As ondas nada mais é do que um conjunto de oscilação que vai transportar, em vez de matéria, vai transportar energia. Então, dada essa oscilação, ao passo que ela se repete, formamos uma onda. Nós temos dois tipos de ondas, que são as ondas mecânicas. Um exemplo grande que a gente tem é o som, que a gente vai estudar esse bimestre também, que ela vai se propagar em meios materiais. Então, ela vai se propagar, pode ser na água, no ar ou no fio. Já as ondas eletromagnéticas, que a gente vai começar a estudar hoje, ela vai se propagar em meios não materiais ou meios materiais. Então, ela pode se propagar no vácuo, que é um meio não material, ou no meio material como a água, que a gente vai ver a refração da luz, ok? Então, um exemplo que nós temos de onda eletromagnética, que a gente vai começar o nosso estudo daqui a pouco, são as ondas, são a luz solar. Então, a luz, ela é uma onda eletromagnética de extrema importância para nós, ok? Tipos de onda. As ondas, elas são classificadas de acordo com algumas naturezas. A primeira vai ser a forma da onda, que nós temos a onda longitudinal e a onda transversal. A onda longitudinal é aquela que vai se propagar na mesma direção do movimento. Então, aqui, ó, quando nós temos o movimento de vai e volta, a gente vai ter a formação da onda longitudinal, porque ela vai na mesma direção. Já a onda transversal, ela tem a propagação perpendicular ao movimento, tá? Então, aqui, em vez de vai e volta, nós vamos descer e subir. Então, essa onda ela é causada principalmente, um exemplo, né, que a gente pode ver nas ondas de um lago, quando uma pessoa entra, que a gente vai ter uma onda perpendicular àquele movimento, ok? Depois, quanto à direção, quais são os tipos de onda com a classificação da direção da onda? Nós temos a unidimensional, bidimensional e tridimensional. A unidimensional, então vai ser uma única direção, como uma mola, por exemplo. A mola vai só em uma direção. A bidimensional é aquela que tem um único plano, que o exemplo que eu dei foi a do lago. Então, o lago, ele vai num plano só. Ele não é capaz de atingir outro plano. Já a tridimensional é aquela que se propaga em todas as direções, tá? Por exemplo, o som. O som, quando a gente emite a fala, ele vai em todas as direções possíveis. Então, ela é chamada de onda tridimensional, ok? Agora, vamos entrar na onda eletromagnética da luz. Por que a luz, então, ela é uma onda eletromagnética? Porque ela vai propagar tanto em meio material quanto em meio não material, que é o vácuo, tá? Como é característico da radiação eletromagnética, a luz vai se propagar através de diversos meios e sofrer alterações de velocidade ao passar por esse meio. Então, ela vai ser mais rápida, vai ter uma eficiência maior quando ela estiver no vácuo. Quando ela vai se propagar em algum meio material, por exemplo, a água, ela vai ter uma diminuição dessa propagação da luz, tá? Então, a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado à oitava, tá? Metros por segundo. Mais para frente, a gente sempre vai comparar a velocidade da luz com a velocidade do som, tá bom? Quando a gente vê o som, eu até passei uma pesquisa para vocês na atividade, que vocês vão fazer essa comparação da velocidade da luz e do som, beleza? Vamos lá. Fontes de luz. Nós temos duas classificações. São as fontes primárias e a fonte secundária. As fontes primárias também são chamadas de corpos luminosos.
são aqueles corpos que eles são capazes de produzir a própria luz. Então, um exemplo maior que a gente tem é o Sol. O Sol ele é capaz de produzir a própria luz, assim como uma vela, uma lâmpada. Já aqueles seres que são chamados de corpos iluminados ou fontes secundárias, são aqueles que vão refletir as fontes primárias. Por exemplo, nós vamos refletir a luz do sol, a luz da lâmpada, ok? Então, nós não somos capazes de produzir a nossa própria luz. Então, quando alguém fala, eu tenho luz própria, não tem, tá? Porque nós somos fontes secundárias de luz. Todos os objetos são fontes secundárias, porque nós refletimos as fontes primárias de luz, ok? Não se esqueça da luz dos planetas. Sempre cai, tem uma questão no Enem, inclusive, perguntando sobre isso. Lembra que o planeta e a Lua, elas são corpos iluminados. A fonte primária é o Sol, ok? Quanto à dimensão? Então, nós temos fontes que vão iluminar menos e fontes que vão iluminar mais. As fontes pontuais ou pontiformes são aquelas que têm dimensões consideráveis. Então, elas vão conseguir iluminar uma pequena área. Por exemplo, uma vela. Se eu acender uma vela no meio de uma sala, ela não vai ser capaz de iluminar perfeitamente a sala toda. Ela vai ter uma área que ela vai ser iluminada. Então, quando a dimensão é menor, a gente fala que essa fonte de luz ela é pontual. Quando essa dimensão é maior, é uma dimensão considerável, a gente fala que essa fonte de luz apresenta uma dimensão extensa, como o Sol ou uma lâmpada. Se eu acender uma lâmpada numa sala, ela vai ser capaz de iluminar todo aquele ambiente, ok? Então, a extensão vai ser maior. E nós temos os meios de propagação da luz. São 3 meios principais. Os meios transparentes, translúcidos e opacos. Vou explicar o transparente e o opaco, depois a gente vai para o translúcido, ok? O meio transparente é quando a luz ela consegue ultrapassar 100% daquele meio. Por exemplo, um vidro. Se eu tenho uma janela, a luz ela é capaz de ultrapassar 100% aquele vidro, aquele meio transparente, tá? Então, quando eu enxergo com uma grande nitidez o objeto do qual aquela luz está iluminando, quer dizer que aquele objeto que aquele meio de propagação é transparente. Pensa na janela, tá? Como ela é transparente, o sol consegue ultrapassar 100% de luz. O meio opaco é quando a luz não consegue ultrapassar. Parede, por exemplo. O sol ele não é capaz de passar pela parede, de ultrapassar a parede, assim como nós. Por isso que a gente vai ter a formação da sombra, tá? Então, quando a gente está na luz do sol, o sol não consegue passar por nós. Nós somos uma barreira para ele. E aí nós vamos ter a formação da sombra. O meio translúcido é quando eu tenho uma passagem parcial dessa luz. Por exemplo, o box do banheiro embaçado. A gente não vai ter uma imagem nítida da passagem dessa luz, tá? Por isso que a imagem fica meio embaçada, porque as gotículas de água vão impedir a passagem total dessa luz. Então, meio transparente, a gente vai ter a passagem total da luz, a luz vai passar 100%. Meio opaco, ela não vai conseguir passar, uma parede ou nós, e o meio translúcido vai ser uma passagem parcial da luz, ok? Então, por hoje é isso. Então, a aula foi bem tranquila, a gente hoje deu início, né, ao estudo da luz e das ondas. Então, vou compartilhar com vocês as atividades. Bem, nessas férias eu pensei, e agora, a partir desse semestre, a gente vai ter somente uma lista por aula, tá? Porque eu quero uma maior adesão, uma maior participação de vocês e um maior empenho. Então, todas as aulas agora a gente vai ter apenas uma lista de exercícios. Então, aqui vai ter todo o texto, explicando tudo o que eu falei, tá? Qualquer dúvida pode me procurar lá no privado. Privado não, no grupo de preferência, que a sua dúvida pode ser a dúvida dos outros. E aí, aqui tem os exercícios. Eu vou pedir para vocês copiarem no caderno, responder, tá? É só esses exercícios hoje. Então, a partir de agora, a gente vai ter somente uma lista. Terminou? Pode me mandar por e-mail, de preferência, ou pode me mandar no WhatsApp, tá?
Qualquer dúvida, me procura lá no grupo, que eu estou à disposição de vocês, tá? Beijo e tchau, tchau.